Quando a gente começa a meditar, a gente pode acabar entrando num processo de olhar para a gente mesmo e descobrir muitas coisas na nossa vida e na nossa postura que de fato não tem a ver com a gente. Então, até antes da meditação, a gente fazia coisas mecanicamente, a gente escolhia coisas sem saber se a gente queria muito ou não, a gente muitas vezes passava por cima dos nossos valores e daquilo que a gente estava sentindo, sem perceber. E aí no processo que a gente começa a meditar, é normal que a gente enxergue algumas coisas que estão em desajuste, que estão ali, que não estão alinhadas com os nossos valores, com aquilo que a gente realmente quer, com aquilo que realmente somos nós. E dentro desse processo, a gente começa a mexer, né, interiormente, a nos modificar interiormente, a mexer as coisas dentro de nós, né? A fazer algumas mudanças, não porque a gente precisa se tornar melhor, não no sentido de que eu preciso evoluir, de que o que eu sou agora não basta e eu preciso estar de um jeito diferente. Eu preciso ser de um jeito diferente para ser melhor, né? Para poder ser uma pessoa que medita. Mas sim, fazer as modificações para que eu consiga ser eu mesmo da melhor forma. Para que eu consiga trazer para a vida, né, do lado de fora, para as minhas relações, para as minhas decisões, para as coisas que acontecem na minha vida, poder trazer para a minha vida os meus valores. Poder exercer de fato a minha essência, aquilo que eu sou no mundo. E eu tirar tudo aquilo que não tem a ver comigo, que até então estava porque eu não me conhecia, que eu não me percebia. E dentro desse processo que a gente começa a olhar para dentro, a gente vai percebendo um monte de coisas que estão desajustadas, coisas que a gente nem sabe por que estão ali. Às vezes você tem um comportamento na sua vida de fazer tal coisa toda quinta-feira, todo final de semana, e de repente você começa a olhar para dentro e você percebe que aquilo não faz muito sentido. Você começou aquilo por uma outra pessoa, e às vezes hoje essa pessoa já nem mais faz aquilo e você continua fazendo, mas aquilo não tem mais sentido com você, com seu eu atual, né? E dentro de todo esse processo, a gente pode entrar num movimento, se a gente tiver um excesso de autocobrança, se a gente pensar que eu preciso me tornar uma coisa diferente do que eu sou, que eu preciso chegar a um patamar, que eu preciso chegar numa etapa de evolução, de que eu preciso ser perfeito. Se eu entro nessa ideia, é muito comum que eu comece a me cobrar muito e que eu comece a me pôr numa caixinha, que é o que a gente vem fazendo durante toda a nossa vida. Então, desde pequeno, a gente vai percebendo as coisas, a gente vai aprendendo as coisas, os conceitos, a gente vai tendo algumas definições de o que é certo, do que é errado, do que é bonito, do que é feio, do que é equilibrado, do que não é, de como a gente deve se comportar, de como a gente não deve se comportar, do que uma pessoa de bem ela faz, do que ela não faz. E a gente, dependendo de como a gente se percebe durante essa infância, dependendo também de como as pessoas trazem informações pra gente, como as pessoas falam que nós somos, como as pessoas trazem essas definições pra gente, como está o nosso ambiente, a gente vai nos colocando em caixinhas. Então, ou eu me coloco na caixinha de que eu sou uma pessoa tímida, ou eu coloco na caixinha de que eu sou uma pessoa desinibida, uma pessoa que fala demais, uma pessoa tagarela. Ou me coloco na caixinha de que eu sou uma pessoa mãozinha, ou malzinha. Ou me coloco na caixinha de que eu sou uma pessoa muito raivosa, ou muito tranquila. E a gente vai se botando em caixinhas desde pequeno. No processo de meditação é que a gente começa a se olhar, a se perceber de fato, sem colocar em caixinhas. Então a gente vai olhar pra gente, do jeito que a gente vai estar se olhando acima dos pensamentos, acima dos conceitos, acima de todo aquele lixo, de todo aquele preconceito que a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida. A gente fica acima dessas coisas naquele momento e a gente consegue se enxergar sem precisar ficar colocando a gente na caixinha o tempo todo.
de que eu nasci em tal ano, de que eu tenho tanto de altura, de que meu CPF é tal, de que meu nome é tal, de que minha profissão é tal. A gente não coloca a gente em caixinha naquele momento, porque a gente começa a se enxergar sem adjetivos. A gente começa a se enxergar naquele momento sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de julgamento. A gente se enxerga cada vez mais, né? Quanto mais a gente se entrega à meditação, quanto mais a gente consegue ficar presente, mais a gente consegue se enxergar sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de preconceito, sem colocar a gente em caixinhas. Mas dentro de todo esse processo, se a gente entra ali se a gente se deixa levar muito pela autocobrança, ou pela vaidade, ou pelo que os outros esperam de nós, ou pelas nossas ideias, então, o que é ser uma pessoa que medita? Uma pessoa que medita, ela só fala baixinho, ela só fala de forma calma, ela fala lento, ela não fica com raiva, ela tá sempre séria, né? Se a gente for pegar ali o que é inconsciente coletivo, ele percebe de uma pessoa que medita, a gente vai pegar essas coisas. Uma pessoa que tá sempre séria. Uma pessoa que nunca fica com raiva. Uma pessoa que só fica lá escutando mantra a vida toda e que não escuta outro tipo de música. Uma pessoa que é isolada do mundo, né? Essa é a visão que a gente tem. Porque de fato, gente, existem pessoas que na vida delas, o caminho é esse resguardo. É um resguardo muito maior da vida, que é o caso dos monges, onde eles se resguardam, eles vivem aquele propósito de uma forma bem intensa. Então eles se resguardam do mundo para cumprir um propósito que eles têm, né? Para seguir o projeto de vida deles, o caminho deles, para aprender aquilo que eles sentem que precisam aprender, para viver a experiência que eles sentem que devem viver, né? Essa experiência. Só que não é o caso de todo mundo. E não é o projeto de vida de todo mundo. E nem todo mundo vai sentir a vontade de se isolar no monte, né? De ir para um monastério, de viver uma vida muito mais resguardada, uma vida monástica. Nem todo mundo vai sentir esse desejo, porque não é para todo mundo sentir esse desejo, entende? É para cada pessoa olhar para dentro e se perceber dentro desse processo. Então pode ser que desde o processo que a gente começa a meditar, eu sinta mais necessidade de me resguardar mais do que eu me resguardava antes. Então, eu podia ser uma pessoa muito mais gregária, eu podia, às vezes, me deixar levar por relações que não eram muito saudáveis, que eu poderia me deixar levar por conversa de outras pessoas, por pensamentos e opiniões de outras pessoas. Então, eu piso nos meus valores, então eu pisava nos meus valores, eu pisava no meu sentir, naquilo que eu estava sentindo, né? Eu me deixava ser invadido em muitos momentos. Então, de repente, eu começo a olhar pra mim e eu começo a me resguardar um pouco mais, porque eu percebo que do jeito que eu tô vivendo, eu tô me excedendo, né? Eu tô me invadindo, eu tô me traindo, eu tô me abandonando, então me resguardo um pouco. Já tem outras pessoas que podem, nesse processo, se sentirem mais aptas a uma conexão com o externo, mais aptas a se expressar. Dentro disso, gente, não tem uma regra. Entende que se a gente começa a cobrar uma imagem, quando a gente começa a se colocar dentro de uma caixinha, de que para eu poder ser uma pessoa que medita, eu preciso ser dessa forma, eu preciso ter essa imagem, as pessoas precisam acreditar que eu sou dessa forma. Quando eu começo a entrar nisso, eu paro de me olhar com clareza, de me perceber de verdade. Eu começo a me colocar numa caixinha. A única diferença aí é que agora eu não estou mais me colocando na caixinha de certo e errado, de bonito, feio, de rico e pobre, vamos dizer, só nessas caixas. Eu estou me colocando na caixa de santo ou de pecador, estou me colocando na caixa de eu sou uma pessoa meditativa, eu sou uma pessoa do mundo, eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa gregária. Enfim, eu estou trocando as caixinhas, mas eu continuo me colocando em caixinhas. Então, em vez de eu olhar para dentro, que é um movimento que eu convido sempre a gente fazer, que é o movimento de eu olhar para dentro, e olhando para dentro, eu percebo
quais são as minhas necessidades reais, e aí eu tenho comprometimento comigo mesmo e respeito por mim mesmo, para eu seguir essas necessidades, para eu atender essas necessidades, em vez de eu fazer isso, o que eu faço? Não, eu coloco de que eu tenho que ser assim, de que do jeito que eu sou não tá bom, de que eu tenho que ser, falar baixinho, ser calmo, ser zen. Tem pessoas que vão se perceber dessa maneira, entende? Dentro desse processo. Que eram muito elétricas, mas não eram muito elétricas porque elas eram elétricas, às vezes porque elas estavam, né, buscando ser outra coisa que elas não são. Elas estavam buscando ser uma outra coisa que a sociedade aprova. Elas estavam buscando, sei lá, ser produtiva 24 horas do dia, entende? Então não é porque elas eram assim. Já vão ter pessoas que vão se perceber mais elétricas, mais ágeis, mais rápidas, porque é do jeito que elas são. Então, o que eu quero trazer aqui é pra gente não se deixar levar por uma ideia de que a gente precisa se modificar pra gente ser uma pessoa que medita. Então percebe que eu tô me colocando numa caixinha, que eu tô me aprisionando em conceitos, que eu tô me aprisionando novamente em julgamentos. A minha caixinha que eu tô me colocando agora é mais espiritualizada, é mais meditativa, né? É mais filosófica, mas eu continuo me colocando dentro de uma caixinha, buscando novamente ser uma coisa que eu não sou. Eu não estou falando aqui, gente, de um processo onde eu começo a olhar para dentro e eu escuto, sei lá, frequência, mantra, eu modifico algumas coisas na minha vida porque eu percebo que existem coisas na minha vida que não têm a ver comigo e que eu fazia porque eu não me percebia. Aí eu começo a, por exemplo, mudar o meu gosto musical naturalmente. Eu já não gosto de alguns tipos de música, com alguns tipos de letra, porque já não me preenchem mais, porque eu já não me conecto mais, já não me trazem uma coisa boa. Já não tem a ver comigo, com os meus valores naquele momento, com o meu momento de vida. Então eu passo a ir em direção, a me inclinar para aquilo que tem a ver comigo. Isso é um movimento natural. É como todo o processo, por exemplo, de você parar de comer carne, se isso for um desejo que você tiver, uma necessidade que você tiver. Entende que você parar por causa de outra pessoa, parar porque alguém te exige, parar porque você se exige, é você ir pelo caminho inverso, e que se é um desejo do seu coração, isso vai acontecer naturalmente. No momento que você tiver que parar, você vai parar, entende? Não vai ser uma obrigação de fora. Então, sempre quando eu trago alguma coisa aqui pra vocês, o meu intuito não é nunca forçar vocês a fazerem coisas que vocês não querem fazer, que não tá no coração de vocês fazer. É sempre um movimento muito natural, de autoconhecimento, de dia após dia ir nos percebendo, e percebendo que tem a ver com a gente, e percebendo que não tem a ver com a gente, entende? De eu ir me percebendo, e percebendo as áreas da minha vida onde as coisas têm a ver comigo ou não. Então, das músicas que eu escuto, o que tem a ver comigo, o que faz sentido pra mim ou não. Dos conteúdos que eu assisto, o que tem a ver comigo ou não nesse momento. E pode ser que no passado eu gostava muito de alguns tipos de conteúdos. Hoje a minha visão é diferente. É eu me permitir me abrir, não me cobrar ser uma coisa, entende? É aquela questão, por exemplo, de que a gente fala aqui de ego, né? Então, eu vou me libertar do ego. E aí, eu só tô mascarando, botando uma máscara diferente no meu ego e colocando um ego. Então vamos pensar num processo aqui do desidentificar do ego, né? De você deixar o ego quietinho, né? Sair da postura do ego, sair do movimento de querer alimentar o ego e alimentar a sua essência, aquilo que realmente é você, né? Parar de buscar a aprovação dos outros e parar de buscar que você atenda às expectativas dos outros, para você ser aquilo que realmente você é, aquilo que realmente a vida precisa que você seja. Então vamos dizer que a pessoa ela não conhecia sobre meditação, ela não conhecia a definição de ego, e ela fazia as coisas sem saber o que faz, e vivia buscando a aprovação dos outros,
e vivia acatando tudo aquilo que a sociedade e a mídia trazia para ela, então ela estava num processo. E aí ela entra num outro processo que é, vou me desligar do ego, né? Vou matar o ego. E aí ela começa a cristalizar nela um ego espiritual. Ah, porque eu sou santo, porque eu sou iluminado, porque eu tenho a consciência expandida, porque eu sou melhor que todo mundo. Mas percebe que ela só mudou a roupagem do ego, mas ela continua apegada ao próprio ego, apegada à própria individualização, apegada ao próprio processo de eu contra o mundo, de eu contra eles, de que eu sou melhor, ou de que eu sou pior, de que eu sou um pecador, de que eu não sou nada. Então é uma questão muito mais profunda. Em alguns momentos a gente vai se pegar num ego espiritual, falando que eu sou santo, que eu sou uma pessoa que medita, então tem que ser assim, tem que ser assado. Mas mais uma vez eu estou me aprisionando. Mais uma vez eu estou me colocando dentro de uma caixinha. Então o processo de autoconhecimento é eu olhar para dentro de mim, perceber o que em mim não tem a ver comigo, o que os outros esperam de mim, o que dentro de mim é expectativa de outras pessoas, o que em mim foi plantado de fora e não tem a ver comigo, eu começo a fazer essa limpeza na minha vida. Forma interna ou externa, eu começo a fazer essa limpeza. Nesse momento que eu vou fazendo a limpeza, eu começo a reconhecer aquilo que sou eu. No momento que eu reconheço que sou eu posso ser o que eu sou. Então, se eu gosto de um gênero de música, e toco meu coração e me dá uma sensação boa e me conecta comigo mesmo, não vai ser humano. Então vamos, por exemplo, vamos pensar assim, que você gosta de MPB e é a MPB que te traz um sentimento de conexão consigo mesmo, que faz com que você se conecte com seu coração, consigo mesmo, que você se sinta mais conectado. Então, se pra você, dentro do seu coração, é, por exemplo, a MPB que toca o seu coração, não vai ser escutar um mantra que vai fazer isso. Entende o que eu quero dizer? É claro que o mantra ele é muito positivo, é claro que ele traz uma proposta mais elevada de nos conectar com algo divino, nos conectar com nós mesmos. Às vezes é um processo de limpeza, às vezes é um processo de expurgo, às vezes é um processo de elevação e conexão. E é muito bom, assim como as frequências, assim como vários tipos de música, assim como a música clássica. Mas entende que cada pessoa ela tem sua particularidade, está num momento de vida. E cada pessoa tem que sentir no próprio coração o que toca. Então, para essa pessoa, não importa o quanto ela escute mantra, frequência, rock, pop, se o que faz o coração dela vibrar, se o que faz ela se sentir conectada consigo mesmo e faz ela se sentir bem é, por exemplo, uma MPB, então não vai ser outra coisa que vai tocar o coração dela. Ah, por quê? Porque quem escuta MPB é mais correto, porque quem escuta MPB se conecta melhor do que quem escuta rock? Não sei, entende? Não tem esse julgamento. É uma questão da pessoa olhar pra dentro dela e perceber o que faz ela feliz, o que toca o coração dela. Não é uma regra que é imposta de fora. É uma coisa que a pessoa percebe dentro dela mesma. Então isso para tudo, desde música, até conteúdo, até relações, até um tipo de trabalho. Porque agora que eu medito eu só posso trabalhar com terapia energética, eu só posso trabalhar com coisa esotérica, eu só posso trabalhar com coisa espiritual. Não, eu posso trabalhar em engenharia, posso trabalhar como médico. Eu posso, é aquilo que toca o meu coração. Eu passar a meditar não vai fazer com que eu me torne uma outra coisa. Simplesmente vai fazer com que eu reconheça aquilo que eu sou. Entende? É simplesmente esse o processo. Só que a gente gosta tanto de florear, e a gente gosta tanto de se colocar no pedestal às vezes, de que a gente é perfeito, de que agora a gente medita, porque a gente percebe sim de fato uma mudança na nossa vida. Só que a gente leva isso pro outro lado, a gente coloca o nosso ego ali na frente e a gente começa a achar que a gente é melhor que todo mundo, ou que aquele é o caminho de todo mundo e não é. Então a gente tem que perceber o que é pra gente, não pro outro, não pra vida do outro, não aquilo que o outro espera de mim também, mas aquilo que faz sentido pra mim, pro meu coração, aquilo que me faz feliz, aquilo que me conecta comigo mesmo. Esse é o processo que a gente realmente tá no momento de entrega de verdade à meditação, que a gente não quer ficar floreando o nosso ego, que a gente quer se colocar em uma caixinha superior, onde a gente realmente quer se libertar de toda aquela expectativa dos outros, tudo aquilo que os outros colocaram dentro da gente.
que a gente deixou que os outros colocassem dentro da gente. E a gente começa a se enxergar com mais clareza. Então, que a gente não se deixe levar por esse movimento de que eu preciso ser melhor, de que eu preciso ser uma coisa que eu não sou, de que agora que eu medito eu não posso fazer isso e aquilo. Uma coisa é olhar para dentro e perceber que aquilo não faz mais sentido para mim. Outra é eu me obrigar porque eu tenho uma visão de que a pessoa que medita, de que a pessoa que tem a consciência elevada, de que a pessoa que é evoluída, ela faz isso ou não faz aquilo, entende? É me libertar um pouco mais desses conceitos e conseguir deixar a minha essência ir para fora. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Espero que tenha trazido alguma reflexão e algum autoconhecimento pra gente nesse momento.